Muito bem, seja bem-vindo a mais um Full Gas podcast de MotoGP. Hoje para comentar o Grande Prêmio da Itália, etapa de número 6 dessa temporada de 2023. E Pecco Bagnaia fez o que a gente sabe que ele pode fazer, ou o que a gente sabe que ele podia fazer nas últimas provas aí, quando ele teve seus problemas. Venceu a sprint, venceu a corrida, assim como em Portimão, que ele também fez isso. Mas enfim, o Bagnaia começou a andar com o campeonato, né? Ele chegou na Itália 1 ponto na frente do Bezzecchi e agora sai 21 pontos na frente do italiano da VR46. Foi um passeio no parque, foi um piquenique do Pecco Bagnaia em Mugello, na frente da sua torcida, na frente da torcida da Ducati. Enfim, foi uma festa linda de ver, o pódio inteiro da Ducati, os 4 primeiros da Ducati. Mas enfim, tivemos também a vitória brasileira do Eric Granado na Moto E, retornando numa chuva lá no dia do próprio aniversário aí, vencendo uma corrida na Moto E. Grande recuperação do Diogo Moreira, um bom domingo de corridas no Grande Prêmio da Itália. Mas antes disso, quero agradecer muito se você esteve assistindo as 24 horas de Le Mans nesse final de semana. Eu estive comentando no Band Esportes e também nos canais digitais da Band, no YouTube do Jogo Aberto, no YouTube do Esporte na Band também. A gente transmitiu pela primeira vez na história as 24 horas de Le Mans inteiras em português para o Brasil. Enfim, foi um momento histórico para o automobilismo brasileiro, para as mídias do Brasil. Fiz um stint de 7 horas comentando a corrida ontem. Obviamente estou gravando esse vídeo no domingo, das 5h30 da tarde até meia-noite e meia. Estive aí por cerca de 2 horas e meia também no Band Esportes. Então, se você viu, eu coloquei aqui no canal, coloquei aqui na nossa aba comunidade o vídeo. Se você viu, meu muito obrigado. Foi muito legal comentar essa corrida histórica aí que a Ferrari acabou vencendo no final das contas, a primeira vitória da Ferrari desde 1965. Foi muito bacana mesmo. Enfim, a MotoGP acabou até ficando um pouco em segundo plano nesse final de semana preparando essa corrida. Mas enfim, assisti as corridas na Itália, mas comentei as 24 horas de Le Mans. Muito obrigado se você assistiu. Muito bem, eu estou editando aqui um vídeo e eu me liguei que eu não falei uma coisa muito importante sobre as 24 horas de Le Mans, que é a equipe com a qual eu trabalhei, que foi muito legal. Sérgio Milani e Felipe Meira, os principais, os caras, os idealizadores de tudo isso. Gostaria muito de agradecer eles, gostaria de parabenizar eles também, porque, enfim, foi um projeto muito corajoso deles desde o início. Queria também dar o meu muito obrigado ao Rodrigo Matar, que é o senhor Endurance no Brasil, o cara que mais entende de Endurance aqui no Brasil. Queria também agradecer o meu amigo Aldo Luiz, que veio do Tocantins para narrar essa corrida. Enfim, finalmente conheci o Aldo, conheço ele há muito tempo já, conversando pela internet. A Débora Almeida, do Boletim do Paddock também, grande amiga, esteve junto. O Sérgio Lago narrou, também, o narrador da Band, também esteve junto com a gente. O Jefferson Kern também, que deu um gás novo para a Fórmula Indy no Brasil e também tive o prazer de comentar do lado dele. E o Milton Rubinho e o Boiner, que eu ainda não conhecia, mas enfim, que fizeram também um grande trabalho. Muito obrigado, queria deixar registrado aqui o meu agradecimento e, enfim, os meus parabéns a todos. Mas vamos de GP da Itália agora. Pecco Bagnaia venceu o sprint com Marco Bezzecchi em segundo, Jorge Martin em terceiro e Johan Zarco em quarto. Depois Luca Marini, top 5 da Ducati. Jack Miller em sexto, Marco Marques em sétimo, Aleix Espargaró em oitavo e Enea Bastianini voltando aí, conseguindo seu primeiro ponto na 9ª posição. O GP teve o Pecco Bagnaia vencendo sua 14ª vitória na carreira, depois Jorge Martin e Johan Zarco, as duas para a Mike de novo no pódio, assim como na França. Luca Marini, Brad Binder, Aleix Espargaró, Jack Miller, Marco Bezzecchi, Enea Bastianini novamente na 6ª posição, na 9ª posição, e o Franco Morbidelli terminando aí na frente do Fábio Quartararo em décimo, Fábio Quartararo 11º, a cabeça gigante aí do Quartararo aí nesse final de semana, não foi bem na pista e também se separou do seu empresário Eric Marret. Ele mesmo disse que vai empresariar a própria carreira. Depois Maverick Vinales, Takaki Nakagami, Fábio de Gian Antonio e o Augusto Fernandes aí fechando a zona de pontuação. Bom, o que dizer desse grande prêmio da Itália? O Pecco Bagnaia foi o dominador completo do final de semana, um pouco que eu disse já no início, o que a gente sabe que ele pode fazer, o Bagnaia fez nesse final de semana, ele traduziu o desempenho dele em pontos, e não tem o que fazer, ele é o melhor piloto, na melhor moto, é o melhor piloto da MotoGP? Eu acho que não, mas ele está na melhor moto nesse momento, e ele é o melhor piloto dessa melhor moto. Tem 8 caras no grid com essa moto, né, ou com a Ducati, né, não exatamente com essa moto, a moto de 2023,
no caso são 4, mas entre esses 8 que andam de Ducati, o Bagnaia é o mais consistente, ele é o mais rápido normalmente e merece estar na frente do campeonato, apesar aí dos seus erros, aí dos seus acidentes. Ele é o melhor piloto do momento na MotoGP, e o esporte a motor é uma somatória, é o equipamento e a moto, e ele fez uma corrida, ele passeou nessa prova, a gente viu a largadaça do Jack Miller mais uma vez, a KTM larga muito bem, tem largado muito bem, mas o Pecco Bagnaia ali por fora, já na curva 2, já tirou ali a ameaça do Miller, e foi, não vou dizer que passeou, o Martin chegou a pressionar em um momento da prova, chegar a tirar a diferença, mas o Martin estava de pneu macio atrás e logo, enfim, usou o pneu todo para chegar no Bagnaia, se desgastou e no final ele até quase ficou ali pro Johan Zarco, o Johan Zarco chegou a menos de 1 segundo dele, quase que o Johan Zarco aí consegue aí tirar esse segundo lugar do Jorge Martin. Mas o Pecco Bagnaia controlou muito bem o GP, teve o problema da garoa no sprint, né, que esse é o pior momento para alguém que está liderando uma corrida, né, quando começa a cair pingo de chuva, né, você atrás você consegue ter uma referência do que o cara da frente está fazendo, onde ele errou, onde você pode ir, até onde você pode ir, e o Bagnaia não tinha, acabou dando uma embolada ali naquela corrida, mas ele conseguiu vencer de qualquer maneira. E é isso, 14 vitórias para o Pecco Bagnaia. Ele tá a uma do Dovizioso, né? O Dovizioso venceu 15 corridas na carreira, exatamente 14 na Ducati. E o Dovizioso, que foi lenda da MotoGP, nomeado lenda da MotoGP. Sinceramente, eu gosto muito do Dovizioso, mas eu acho que lenda da MotoGP é um pouquinho demais para ele. Ele ficou aí, conseguiu um título só de 125. Também não foi tão bem ganho assim quanto poderia, ficou muitos anos na MotoGP sem vencer corridas, não entendi muito bem darem esse título de lenda pro Dovizioso. O Dovizioso, tudo bem, foi no auge da era Marques, ele era um grande opositor, mas não foi campeão tantas vezes assim, enfim, uma vez só na verdade, então acho que a Dorna deu uma forçada aí com o André Dovizioso. Mas vice-líder do campeonato, Marco Bezzecchi, andou muito bem na sprint. Na corrida, eu acho que ele provavelmente deve ter ficado preso ali. A gente tinha uma temperatura muito alta em Mugello, ele provavelmente deve ter deixado seus pneus esquentar, como está acontecendo normalmente nas corridas da MotoGP já há muito tempo. O pneu esquenta, acaba perdendo ação, é muito difícil fazer esfriar quando você tem uma temperatura daquela que a gente teve em Mugello nesse domingo. Inclusive na antessala do pódio, o Johan Zarco estava até falando disso, que era difícil manter o pneu numa temperatura boa para ultrapassar os pilotos. Ele conseguiu fazer isso, e ele falou que quando ele passou o Marini, ele disse que a primeira volta ele usou só para respirar, de tão quente que estava atrás do Luca Marini. Ele mesmo, como ser humano mesmo, disse que usou para respirar ali na antessala do pódio. Muito interessante essa antessala do pódio aí que eles estão mostrando, inclusive, esses comentários deles depois da corrida. E a Pramac, com o Jorge Martin e o Johan Zarco, usou aquela pintura horrorosa lá, fazendo alusão aí da Divina Comédia, uma homenagem à Itália. Mas enfim, chamou a atenção, acho que no marketing acho que deu certo, mas eu diria que em termos de beleza aí, deixou bem a desejar. Falar também do Marc Marques, que mais uma vez roubou a cena no final de semana. O Marques é aquela história, né? Goste ou não dele, ele sempre vai roubar a cena, ele sempre vai ser um dos protagonistas. E ele foi nesse final de semana também um dos protagonistas, ou no GP, um dos protagonistas. No sprint ele foi jogado fora ali pelo Jack Miller, acabou perdendo posições, chegou apenas na 7ª posição. E no GP ele estava ali disputando, estava no grupo que disputava o pódio, quando acabou caindo ali na última curva, tentando fazer uma manobra em cima do Luca Marini. Foi mais ou menos uma queda parecida com a que aconteceu em Le Mans. Em Le Mans ele tentou fazer o X no Jorge Martin, ele inclinou a moto demais, fechou a frente, caiu. Agora com o Marini, você vê como ele foi lá fora, talvez ele tenha pegado um pouco de sujeira, claro, mas ele perde a frente exatamente quando ele quer voltar para dentro. Ele foi lá fora para sair mais forte que o Marini, tentar emparelhar com ele na reta. Obviamente seria difícil com uma Ducati, mas ele estava tentando usar toda a pista que ele podia, exatamente para poder acelerar antes do Marini e emparelhar ali no meio da reta, ou então tentar uma ultrapassagem aí no fim da reta. E enfim, o Marc Marques, ele não tem outro modo, ele só existe o modo ataque no Marc Marques. Ele não é um cara que vai correr para chegar em quarto, ele não é um cara que vai correr para chegar em quinto, como a própria atitude dele nos treinos classificatórios mostra. A gente viu ele no TL2 pegando o vácuo do Maverick Vinhares para se colocar entre os 10, depois a gente viu ele pegando o vácuo do Pecco Bagnaia, atrapalhando uma volta do Pecco Bagnaia, depois pegando o vácuo dele, e depois que o Bagnaia deu o vácuo para ele não conseguiu fazer a pole, ele até ficou meio bravo de não ter conseguido fazer a pole. A gente viu na classificação a linguagem corporal dele, quando ele viu que tinha sido apenas o segundo colocado, e quando o Bagnaia deu a última volta, que ele não melhorou, o Marques passou por ele e passou fazendo positivo.
um sinal irônico pro Pecco Bagnaia, que reclamou dele tanto ali naquele momento no qual ele atrapalhou a volta dele. Aí eu vou começar a falar, infelizmente, do lado pessoal disso. Eu não acho bacana isso que o Marques faz. Eu não acho que ele, como campeão, deveria fazer isso, deveria se prestar a esse tipo de atitude. Eu acho que ele pode muito bem se sentar, né, ou fazer um regroup com a Honda, tentando melhorar e tal, sem precisar fazer esse tipo de coisa, sem precisar ou jogar a moto na brita, ou então tentar desafiar, tentar jogar um jogo psicológico com alguém num treino de classificação. Ele sempre coloca a moto lá na frente, muito além de onde a moto pode estar, exatamente por conta disso, e não é um bom exemplo para os pilotos da Moto3. A gente viu nesse final de semana, inclusive o Diogo Moreira foi um desses pilotos que foi punido com a largada no fundo do grid, exatamente por ficar esperando para pegar vácuo e referência de outros pilotos. Ele não passa uma imagem boa, né? Isso que ele está fazendo está dentro da regra, ele pode fazer, mas será que é o melhor? Será que... Aí a gente vai entrar num papo filosófico. Será que a vida vale a pena mesmo? Será que você precisa fazer isso? O Marques, ele tem 8 títulos mundiais, ele tem ainda vários anos esportivos aí pela frente, ele tem 30 anos de idade só, que ele tenha mais um ano de Honda e ele vá para uma outra equipe. Precisa disso? Precisa ser assim? Eu acho que não precisa. Eu nunca vi outros pilotos fazendo isso. Eu vi pilotos muito possuídos para ganhar, mas eu nunca vi pilotos não precisava ser tão irônico com o Pecco Bagnaia. Acho que o Bagnaia chora um pouquinho demais, acho, de vez em quando. Mas assim, principalmente depois da corrida de Le Mans, quando ele falou aquele negócio das motos satélites, que elas deviam ser mais lentas ali, foi tirado um pouco de contexto, mas foi uma frase infeliz do Bagnaia. Mas o Marques, ele não precisa disso. Eu não acho que ele precise disso, enfim. Mas tudo isso pode ser curado com uma boa corrida na Alemanha, que é a próxima corrida, é a próxima etapa do Mundial. O Marques não perde uma corrida que ele entra na Alemanha desde 2010, portanto, se existe um lugar para ele dar essa virada na temporada dele, o lugar perfeito é Sachsenring. Se isso não acontecer em Sachsenring, eu diria que começa a ficar um tanto quanto irreparável esse relacionamento entre Marc Marques e Honda. Vamos ver, vamos acompanhar aí, mas eu acho que esse primeiro semestre, se o Marques não der uma virada, o Marques não pontuou em nenhum GP até agora, ele caiu em todos, andando obviamente acima do equipamento, do que podia. Vamos ver o que ele faz em Sachsenring, é a pista dele. Obviamente a Honda não vem bem, Rins quebrou a perna na corrida sprint, estava fazendo um grande final de semana o Rins, infelizmente quebrou a perna. Provavelmente aí deve perder a corrida da próxima semana, provavelmente também a corrida da Holanda. E o Mir caiu no treino livre 2 ali, também se machucou, sequer foi para a corrida. A Honda correu apenas com 2 motos aí nesse domingo. Então o momento para a Repsol Honda basicamente começar do zero. Começar do zero, mas com um piloto que está numa situação complicada ali, acho que internamente no time. Deve ser difícil trabalhar com o Marc Marques nesse momento que ele não está vencendo, ele acostumou muito a vencer, então deve estar um período muito complicado dentro da Honda. Mas falando do outro Marques, o Alex Marques caiu nas 2 corridas, infelizmente ele vinha muito bem na corrida desse domingo, poderia conseguir o pódio, mas não vai sair da Itália de mãos abanando. Ele conseguiu a sua primeira melhor volta numa corrida de MotoGP. Tá aí o Alex Marques, infelizmente foi tirado pelo Brad Binder. Não concordo tanto com a punição que foi dada ao Brad Binder por ter tirado ali o Alex Marques. Acho que foi mais um acidente, muito mais um acidente do que o que o Alex Marques fez com ele em Le Mans, por exemplo. Mas o Alex Marques também tem que parar de cair. A KTM não apareceu nesse final de semana, assim como a Aprilia. O Aleix Espargaró acabou caindo com a sua bicicleta na quinta-feira e machucou o pé, e mesmo assim fez um bom final de semana. Ficou na frente do Maverick Viñales, por exemplo, que correu perfeitamente. Viñales, aquela história, ele tinha ritmo para vencer Le Mans, agora ele não apareceu o final de semana inteiro. O Viñales nunca vai conseguir ser campeão se for altos e baixos do jeito que não tem jeito. E a Yamaha também, que fez uma corrida que não tem nem o que falar, eu acho que está completamente destruída a equipe. O Quartararo deve estar completamente desmotivado. Uma das melhores pistas para o Quartararo é essa de Mugello, né? O Quartararo começou bem o final de semana, mas é impressionante, na hora que todo mundo traz tudo que tem pro jogo, a Yamaha ela fica para trás, né? Eles começam bem o final de semana, mas depois não tem o que fazer, e ultrapassar obviamente para a Yamaha é muito complicado, como a gente sabe.
Muito bem, mas vamos falar das outras categorias. Tivemos vitória brasileira em Mugello com o Eric Granado. O Eric Granado voltando à ação depois do acidente dele na etapa da Catalunha no Mundial de Superbike. Primeira corrida ele não foi tão bem, ele chegou na 6ª posição, largou de 4º, teve sua melhor volta retirada no treino, depois de uma infração, largou em 4º lugar, ele que seria o 3º no grid. Mas na segunda corrida, a gente, logo depois da sprint na MotoGP, caiu o mundo em Mugello e o Granado conseguiu ali rapidamente se entender bem com a moto, chegou na disputa da vitória e conseguiu faturar essa vitória aí, que é a 11ª dele. O Eric Granado é o piloto que mais venceu corridas, é o único piloto que tem 2 dígitos de vitória na Moto E. É o piloto mais rápido do grid, não tem jeito, mas ele mesmo disse que está faltando um pouquinho de rodagem para ele depois dessa contusão aí séria que ele teve, edema cerebral. Não tem jeito, né? Bater a cabeça para um competidor é sempre muito complicado. A gente vai lembrar no automobilismo, Nelson Piquet sempre disse que depois que ele bateu a cabeça dele na Tamburello em 87, nunca mais foi o mesmo piloto. O Felipe Massa nunca mais venceu corrida depois de ter tomado aquela molada na Hungria. Então, não estou falando que é a mesma coisa, mas assim, essa batida na cabeça é sempre uma contusão um pouco diferente, assim, que a gente tem que prestar um pouco de atenção. Mas o Eric Granado voltou muito bem, está em 7º no campeonato. Jordi Torres fez um final de semana fraquinho, muito consistente, foi 2 vezes campeão, exatamente sendo consistente, exatamente sem cair. O Jordi Torres, que enfim, é o líder do campeonato, mas o Eric está chegando perto aí. Vamos ver se o Eric ganhar as corridas, se ele for rápido como ele é, esse campeonato ainda não acabou. Na Moto 3, o outro brasileiro, o Diogo Moreira, largou lá atrás exatamente com uma punição, como eu já falei aí, citando de exemplo no Marc Marques, mas fez uma grande corrida de recuperação, uma corrida divertida, como ele mesmo disse, e chegou na 7ª posição. Prova que foi vencida pelo Daniel Gado, que passou o Denison Dill na linha de chegada ali, 51 milésimos entre os dois. Depois o Ayumu Sasaki na 3ª posição. O campeonato tem o Olgado na frente, 109 pontos, depois o Jaume Maziá, Ivan Ortolá. O Diogo Moreira segue aí na 4ª posição, 64 pontos, agora está um pouquinho distante, mas de repente aí, se bobear, o Diogo Moreira volta para essa briga aí. De qualquer maneira, uma boa temporada ainda do Diogo. Falar da Moto 2 também, tivemos um domínio do Pedro Acosta durante essa corrida ali, principalmente depois da largada, praticamente liderou de ponta a ponta a corrida, venceu a prova no mesmo local onde ele venceu sua primeira corrida de Moto 2 há um ano atrás. Eu tenho muito que dizer, passeou igual o Bagnaia, passou até mais do que o Bagnaia. Depois ali, enfim, teve a comemoração da pizza, que foi engraçado também. O Valentino Rossi com certeza aprovaria essa comemoração. O Tony Arbolino, líder do campeonato, ficou na 2ª posição. Jake Dixon foi o 3º e o Aaron Canet, que se machucou na classificação e mesmo assim fez a pole position, na 4ª posição. O campeonato tem o Tony Arbolino, 119 pontos. Depois o Pedro Acosta, 99, 20 pontos entre os dois. Acho que essa briga vai durar até o final do ano. Depois o Alonso Lopes, que tirou o San Luis da corrida na primeira volta, na 3ª posição. E é isso aí. Muito bem, por esse vídeo é isso aí, muito obrigado se você chegou até aqui. Considere um like, considere se inscrever aqui no canal se você gostou. E a gente se vê numa próxima. Valeu!